Olá, pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aí a presença de todos, é uma satisfação estar com vocês e poder falar um pouco aí sobre essa nova exigência da legislação trabalhista, né, a alteração da NR1, que valerá a partir de maio deste ano, né, finalzinho de maio deste ano. Bom, eu não quero tomar muito tempo de vocês, eu sei que o tempo de vocês é precioso, vou ser bastante breve, também vou evitar entrar aqui em detalhes muito técnicos, até para facilitar o entendimento da matéria, tá? Nós iremos abrir, ao final da apresentação, um chat de perguntas e respostas. Bom, meu nome é Ricardo, coordeno aqui o Departamento de Segurança do Trabalho e Perícias da BMPC, e como é um assunto que tem gerado bastante dúvida, bastante questionamento, né, eu acho que já a parte das dúvidas eu respondo quando eu digo que a exigência começará a valer a partir de maio, né? Muitas pessoas estão achando que já a partir de janeiro isso é uma obrigatoriedade, então a partir de maio que vai começar a valer, mas nós já estamos trabalhando nisso desde o ano passado, para atendimento da legislação, quando foi publicada a norma, tá? Bom, fatores de risco psicossociais no PGR. Antes de mais nada, pessoal, é importante lembrar que os fatores de risco psicossociais, eles sempre existiram, tá? Ele é um item de ergonomia e que sempre houve a necessidade que esses fatores de riscos fossem considerados na análise ergonômica do trabalho. A questão é que, por se tratar de um tema bastante polêmico e sensível, boa parte dos especialistas em segurança e saúde do trabalho optavam por não abordar essa questão. Mas os fatores de riscos psicossociais, eles representam um fator de ergonomia, ou seja, é uma situação geradora de estresse psíquico e existe já há muito tempo. A questão é que a norma, ela não trazia isso de uma forma clara e objetiva. Então, a mudança que ocorreu aí com a alteração da NR1 é que agora está muito mais explícito, está muito mais evidente a necessidade de você incluir nas suas análises de risco os fatores de risco psicossocial. Então, agora não tem mais como fugir. Tá? Se tratando de um fator ergonômico, né, de desconforto, no caso aí psíquico ou social, nós devemos, a partir dessa nova exigência, incluir no inventário de riscos do PGR. Só que a norma também não traz, de forma clara, como isso deve ser inserido. Então, eu vou apresentar para vocês a solução que a BMPC encontrou para atendimento a essa demanda, a essa exigência legal, e depois dizer para vocês como que nós faremos isso para atender aos nossos clientes, ou seja, como nós faremos isso para que a empresa esteja em compliance, em conformidade com o regulamento. Tá? Então, vemos aí que o histórico é antigo, isso já deveria há muito tempo ser tratado nas análises ergonômicas do trabalho. Vimos que, embora a exigência ela seja agora a partir de maio, é importante que a empresa já se prepare para isso, porque a partir de maio entendemos que, caso não haja prorrogação do prazo, já haverá cobrança por parte da fiscalização. E aí nós propomos a seguinte solução para essa questão, né? A BMPC ela desenvolveu um formulário, certo? Um questionário a ser respondido por todos os trabalhadores, e aí, no caso, ele estará disponível para que todos os trabalhadores respondam, mas, obviamente, não está sob o controle da empresa garantir que todos irão responder, mas ele servirá como uma referência de amostragem para avaliação do clima organizacional, para avaliação das questões psicossociais relacionadas ao trabalho. E que questões são essas? Esse questionário, ele abrange algumas áreas que nós entendemos que deverão ser monitoradas, deverão ser mapeadas para saber qual é a percepção dos trabalhadores com relação a esses temas. Então, vejam, com isso nós já atendemos 2 itens da nova NR1. Um é mapear os fatores de risco psicossociais da empresa e contar com a colaboração e a participação dos trabalhadores, que também é uma exigência. Então,
embora a norma ela sempre tenha dito que a análise de risco ela deve, né, contar com a participação e a contribuição dos trabalhadores, agora com a mudança da NR1 isso também é mais evidente, mais claro. Então, com esse questionário, nós conseguimos atender aí essas duas questões, participação dos trabalhadores com relação à percepção dos riscos e a análise e o mapeamento, na verdade, no primeiro momento, um mapeamento dos fatores de risco psicossociais. Bom, importante saber que esse formulário, ele é anônimo, tá certo? Então, os trabalhadores, eles precisarão ser informados, deverá ficar bem claro para eles que esse formulário, ele é anônimo. Então, eles podem responder com toda a liberdade, com toda a tranquilidade, de que a sua identidade não será divulgada. Isso é um ponto muito importante, até porque para que haja uma abertura dos trabalhadores com relação a isso. Tá? À medida que esse formulário, esse questionário, ele for respondido, nós estaremos recebendo em tempo real essas respostas. Tá? Então, à medida que os funcionários forem respondendo, nós receberemos. Então, quais são as áreas que serão abrangidas nesse questionário? O ambiente de trabalho. Então, o trabalhador ele vai colocar ali respostas que nos dê a entender como é que ele está percebendo o ambiente de trabalho, e aí sim tem a ver com conforto, tem a ver com bem-estar, tem a ver com as condições do ambiente que a empresa proporciona para que ele possa trabalhar de forma confortável. A carga de trabalho e a pressão, ou seja, esse trabalhador ele vai precisar indicar ali nas respostas pontos que nos darão a entender como que está a carga de trabalho e a pressão. Isso normalmente assusta muito as empresas, porque poderá trazer evidência de que, eventualmente, esses funcionários estão sendo exigidos além da conta. Mas, pessoal, pensem o seguinte, e esse é um tema bastante sensível, o estresse, ele faz parte não só do trabalho, como da vida. Né? Então, vocês não precisam se preocupar necessariamente com o resultado dessas respostas. E eu vou explicar mais para frente por quê. Cobrança existe, metas existem, isso faz parte do trabalho, isso faz parte da vida. Inclusive, faz parte a percepção das pessoas com relação a isso. Ou seja, uma mesma demanda que pode ser estressante para uma pessoa, pode ser motivadora ou desafiadora para outra. Né? Então, não existe a possibilidade de você entender que isso vai ser uma resposta unânime, que vai ser igual para todo mundo. Agora, esse questionário ele vai trazer indícios de situações que, obviamente, lá na frente, quando nós formos falar de plano de ação, caberá à empresa tratar da forma como ela julgar adequada. Tá? Então, qual outro ponto que a gente vai analisar aí vai ser o relacionamento e suporte, ou seja, qual é a interação desse trabalhador com os seus colegas, com a sua liderança, qual é a interação da liderança com a diretoria, qual é a interação entre pessoas de mesmo cargo, de cargos diferentes, se isso ocorre de uma maneira tranquila, se isso ocorre de uma maneira aberta. Né? Então, isso também será monitorado no questionário. A questão de autonomia e desenvolvimento, ou seja, se o trabalho da pessoa ali dá a ele uma certa autonomia para a tomada de decisão, ou se existem ali regras claras para que ele possa executar o trabalho já entendendo o que está se pedindo sobre aquele trabalho. Também verificaremos questões relacionadas à saúde e bem-estar. Tá? Então, o questionário vai trazer perguntas que nos ajudarão a mapear todas essas áreas. E, ao final, sugestões e comentários, ou seja, o trabalhador ele terá abertura para poder propor melhorias, propor mudanças, propor ações que visam tornar o ambiente de trabalho, vamos dizer assim, mais confortável do ponto de vista psicossocial, mais agradável, que garanta ali uma fluidez melhor no trabalho. Muito bem. Então, o objetivo principal desse formulário, no primeiro momento, é o quê? É fazer o que a norma está pedindo. Um mapeamento dos fatores de risco psicossocial. Poxa, mas isso vai trazer situações que lá na frente poderá comprometer a minha empresa? Não necessariamente. O comprometimento estará mais associado ao fato da empresa, de como a empresa vai tratar esses dados, ou seja, quais ações que a empresa vai desenvolver para poder melhorar essas condições ou melhorar essa situação. Bom,
Tá, Ricardo, mas e se a empresa não fizer nada para melhorar isso? Aí sim, poderá ter um problema. Mas, pensando na segurança do trabalho, a gente tem que entender o seguinte: quando nós falamos de risco, nós estamos falando em probabilidade de dano, nós estamos falando em chances dessa situação, digamos assim, do ponto de vista psicossocial, desagradável ou desfavorável, causar dano à saúde do trabalhador. E aí, nós falando de riscos psicossociais, seriam danos psicológicos, danos mentais ou algo do tipo. Não existe risco zero. Isso é uma premissa da segurança do trabalho. Então, a ideia do mapeamento é criar um ranking, ou seja, você cria ali uma gradação de risco onde você considera a probabilidade dessas situações gerarem dano à saúde do trabalhador e compara essa probabilidade com a consequência da geração de dano, ou seja, que tipos de danos ela poderá causar. E aí, com as respostas a esse questionário, e comparando essas duas situações, tanto a probabilidade quanto a consequência, a gente vai criar níveis de risco, ou seja, graus de risco. E não é nada diferente do que nós já temos hoje no PGR para riscos físicos, químicos e biológicos. Só que agora, ergonômicos, inclusive, né, e mecânicos. E agora também para os fatores de risco psicossocial. Ou seja, com o resultado desse questionário, nós conseguiremos dizer, em cada empresa, por setor de trabalho, qual é a situação de nível de risco que essa empresa está. Por exemplo, será que essa empresa ela está numa condição, no caso, avaliando por setor, irrelevante? Poxa, se a condição é irrelevante, não requer que a empresa, não há necessidade que a empresa adote medidas ou mecanismos abrangentes ou significativos. A gente vai ver que alguma medida sempre será necessária, nem que seja para manutenção dessa condição, tá certo? Mas não haverá necessidade da empresa empenhar grandes esforços nesse controle, porque se ele está irrelevante, podemos dizer que o risco está controlado, perfeito? Agora, se nós atingirmos outras gradações, que o inventário de riscos no mapeamento ele vai trazer, por exemplo, risco baixo, opa, já não é irrelevante, mas tem um determinado grau de risco ali, então ele é baixo. Tá? Em que áreas esse risco está mais evidente? E aí vocês vão receber lá, olha, nessa área, tudo mais. Você vai poder fazer um plano focado nesses setores que estão com mais problemas. Aí vocês falam, poxa, Ricardo, mas se o questionário ele vai ser aplicado a toda empresa, como que você vai conseguir mapear isso por setor? O questionário ele foi dividido dessa forma para que você consiga mapear por setor. Nós sabemos que muitos problemas relacionados aos fatores de riscos psicossociais estão associados à liderança, estão associados à chefia, ou seja, a forma como os líderes conduzem a sua equipe pode ser um fator de risco psicossocial. Então, é muito importante, depois eu vou falar mais para frente, que seja envolvido nesse processo as lideranças, tá? Mas aí eu tenho como saber em que setor que está com mais problema, em que setor está com menos problema e assim por diante. E aí nós temos outras gradações, como risco médio, alto ou altíssimo. Então, a partir do momento que você, na sua análise de risco da sua empresa, teve lá setores com gradação do risco médio, alto ou altíssimo, fatalmente você precisará desenvolver ações para tratar essa situação. E é isso que o Ministério do Trabalho quer. Ele quer saber, poxa, a empresa fez o mapeamento dos riscos psicossociais? Sim, fez. É o nosso trabalho aí, que é o questionário, a avaliação e chegar no grau de risco. Tá, mas a empresa está desenvolvendo ações, uma vez que ela identificou que o risco é médio, ou alto, ou altíssimo, para tratar isso, e aí, obviamente, que a empresa vai ter que ter evidência dessas ações. Muito bem. Feito o mapeamento, ou seja, os funcionários responderam o questionário, foi feito lá o ranking, foi identificado os riscos, as situações, o que será gerado para a empresa? Será gerado um plano de ação, ou seja, propostas da nossa equipe, no caso, para que a empresa adeque essas situações. E aí, óbvio, essa adequação não é algo que você vai resolver do dia para a noite, é algo contínuo, é algo que precisará ser desenvolvido. E aí, obviamente, cabe à empresa tratar esse plano de ação da melhor forma. Uma vez
Feito isso, a empresa vai gerar evidências. O que foi feito para se tratar essa situação? Foi feito treinamento com a gerência, com a chefia, para orientar as melhores formas de conduzir a equipe. Os funcionários participaram de alguma atividade no sentido de melhorar a percepção. É importante entender, pessoal, que a empresa ela é um alvo fácil quando você entra nesse tema. Porque todas as pessoas elas têm problemas para resolver, demandas para resolver. E isso não se resume ao ambiente de trabalho. Isso é da vida, né? Você tem problema em casa, você tem problema nos estudos, problemas diversos. A questão aqui é, será que o trabalho ele está piorando essa situação, ou piorando essa condição? E aí, quando eu digo que a empresa é um alvo fácil, é porque, de maneira geral, as pessoas, entendendo que estão, por exemplo, cheias de demandas psicológicas, problemas e tudo mais, ela não pode, obviamente, cobrar ou questionar isso de outras áreas que não sejam no trabalho. Imagina o seguinte, eu estou com um problema em casa e eu vou, por exemplo, processar a minha esposa, porque ela está me causando problema. Não posso. Então, a empresa acaba sendo fragilizada. Ou seja, ou eu estou com problema com os filhos, ou eu estou com problema com os amigos. E aí é que começam a gerar as demandas de afastamento, reclamatórias trabalhistas, né? Um dos motivos que o Ministério do Trabalho trouxe isso para dentro do PGR é o alto índice de afastamentos do trabalho relacionado a doenças psicossociais. Então, como a empresa ela é um alvo fácil, no sentido de que, se eu tiver problema, eu vou processar a empresa, porque foi no trabalho que eu desenvolvi essa patologia, ou essa doença, ou algo do tipo. Então, a empresa precisará estar muito bem resguardada, muito bem respaldada. Então, essas ações que eu mencionei até agora, nada mais são do que para a empresa um respaldo, uma segurança. Olha, eu fiz aqui o adequado mapeamento dos fatores de risco psicossociais, eu verifiquei que, eventualmente, não há pontos relevantes no trabalho que possam comprometer a saúde mental ou o bem-estar social do trabalhador. Para os casos que eu identifiquei que há sim um risco, a possibilidade dessas condições de trabalho serem um problema, eu estou tratando assim, assim, assado, e eu tenho aqui evidências dessas ações. Então, isso vai ajudar a empresa muito. Em que aspectos? Isso vai ajudar no que diz respeito ao absenteísmo, porque muitas vezes a empresa está ali com um grande problema de absenteísmo e nunca parou para pensar que isso pode estar relacionado à forma como o trabalho é conduzido dentro da empresa. Metas, regras que não são claras, funcionários que não são adequadamente orientados, não recebem treinamentos. Então, você tratando essas questões, você vai gerar ali uma condição melhor de trabalho. Você pode, entre outras coisas, reduzir o absenteísmo. Que outro benefício isso pode trazer para a empresa? A partir do momento que o funcionário ele perceber que ele está sendo olhado, no caso, ele está sendo observado, ele está sendo cuidado com relação à sua saúde mental, ele, obviamente, vai perceber que há um movimento da empresa no sentido de melhorar essas condições. Isso, obviamente, pode ajudar na produtividade? Claro que pode. Pode ajudar no bem-estar dele no trabalho. Obviamente, uma pessoa com bem-estar no trabalho vai trabalhar melhor? Vai. Então, esses são os pontos, digamos assim, das pessoas mais entusiasmadas com essa questão. Agora, existem questões legais associadas a isso. Isso pode ajudar uma empresa numa defesa, num processo trabalhista? Claro que pode. Veja, uma coisa é uma empresa que tem lá uma demanda trabalhista por questões relacionadas a essa parte psicossocial e não tem nenhuma evidência de ação que foi tomada para tratar ou para melhorar ou para criar uma condição boa de trabalho. Outra coisa é uma empresa que passou por todos esses passos que eu mencionei. Mapeamento, tratamento, ou seja, evidências. A hora que você tem tudo isso robusto e apresenta ali, é lógico que a defesa da empresa fica muito mais facilitada. Tá? E a questão prática, que acredito que todos estão aqui por isso, é a preocupação com o atendimento da legislação, ou seja, vocês estarão em compliance, ou seja, de acordo com o que a norma está pedindo. Tá? Bom, Ricardo, mas em termos objetivos, o que a BMPC vai fazer e o que cabe a nós, empresas, fazermos?
Por parte da BMPC, nós vamos disponibilizar gratuitamente para os nossos clientes o link para acesso a esses questionários, que vão trazer as respostas diretamente para nós, para que nós possamos fazer esse mapeamento e esse tratamento. Esse link será disponibilizado em link de acesso pela internet mesmo, e também em QR Code, para que a empresa, ao divulgar isso dentro do seu estabelecimento, ali nas suas áreas, qualquer trabalhador com um celular na mão, ele vai ter a facilidade de escanear e responder no celular mesmo, ou no computador, se tiver. Ou seja, a nossa ideia é facilitar. Ah, mas e se todos os funcionários não responderem? Tem problema? Não, né? O problema, que eu digo é o seguinte, a empresa ela vai disponibilizar essa possibilidade. Agora, ela não vai poder obrigar o funcionário a responder ou não. E, numa máxima, isso não faz diferença. Por quê? Tudo será tratado de forma estatística. Obviamente que quanto maior a amostra, melhores são os resultados, mas não impedirá que o trabalho por parte da BMPC possa ser desenvolvido, possa ser realizado, tá? Feito isso, a empresa vai receber um diagnóstico da situação, tá? E um plano de ação, ou seja, uma proposta de ações para a tratativa dessa demanda. Para as empresas cujo PGR vai vencer ainda, ou seja, vence depois de maio, vence depois da exigência, ou antes até mesmo, a gente vai mandar isso como anexo ao PGR, tá certo? Então, vamos lá. Para as empresas que o PGR vai vencer depois da exigência, então ele está válido, ele está dentro do prazo, vamos dizer assim, ele já entra com essa ação como anexo. Ah, Ricardo, acabei de renovar o meu PGR, e agora? Vai valer a partir de maio. Essas empresas também receberão isso como um anexo para incluir no documento. O que vai receber? O inventário de riscos psicossociais, por setor, e o plano de ação. O plano de ação ele será maior ou menor de acordo com o resultado da análise de riscos psicossociais. Tá? E aí, obviamente, cabe à empresa executar essas ações. Ô, Ricardo, eu posso contar com a BMPC para me apoiar na execução dessas ações? Sim, mas aí essas demandas serão tratadas comercialmente à parte. Tá? Mas nós podemos, sim, auxiliar-nos com essa demanda, com relação às ações que serão desenvolvidas, fazer um acompanhamento. É muito importante entender, pessoal, que isso é um mapeamento inicial, para que a empresa tenha uma ideia, uma noção, é um start. Tá? Mas esse mapeamento, obviamente, com o tempo, é importante que ele seja feito periodicamente. Porque imaginem o seguinte, as pessoas, elas não são um modo contínuo, ou seja, ao longo da vida, ao longo dos dias, elas passam por muitos altos e baixos. Então, um dia a pessoa está bem-humorada, outro dia a pessoa está mal-humorada, um dia a pessoa passou por uma demanda ali, um problema, que deixou ela estressada ou não, numa outra situação ela concluiu uma venda muito boa e ela está feliz da vida. Então, obviamente que essas situações poderão impactar no questionário, poderão impactar nas respostas que serão dadas. Então, esse tipo de avaliação não é uma avaliação pontual, é uma avaliação que deve ser, obviamente, contínua, que deve ser acompanhada, que deve ser gerenciada, mas é importante que a empresa envolva, principalmente, diretoria, liderança, é importante que envolva as pessoas que cuidam da gestão da empresa. Por quê? Boa parte dos fatores de riscos psicossociais estão relacionados à gestão. E aí não é só um gestor ruim ou um gestor bom, é toda a organização e a arquitetura do trabalho em si. Tá? Então, é algo que deve ser sempre revisitado, repensado, os procedimentos, os manuais, as formas como as atividades são executadas, os treinamentos. Muitas vezes as empresas elas não param as pessoas para receberem treinamento, e o treinamento é como se fosse um projeto, né? Na verdade, é um tempo ali de preparação, é um tempo de estudo para fazer, é o famoso afiar o machado, né, que o pessoal diz, né? Então, quando você afia bem o machado, obviamente você vai fazer bem o trabalho de corte. Então, a ideia é essa. Tá certo, pessoal? De posse do inventário de riscos e de posse do plano de ação, é mão na massa, é pôr as coisas para fazer as coisas acontecerem. Tá certo?
Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês é isso, né? Tranquilizá-los. Muitas nos procuraram no sentido de falar, poxa, já vai começar a exigência, e aí o que a gente vai fazer? Né? Alguns com dúvidas, mas e os meus atestados de afastamento por questões psicossociais? Os atestados, num primeiro momento, eles não têm nada a ver com esse mapeamento, tá certo? Obviamente, espera-se que, fazendo toda a lição de casa, mapeando os riscos, realizando as ações propostas no plano de ação, os atestados por esse tipo de afastamento, eles se reduzam. Mas quais? Aqueles que estão relacionados ao trabalho. Lembre que eu falei lá no começo, nem todas as situações de doenças psicossociais vão estar relacionadas ao trabalho. Então, esses, obviamente, a empresa ela não tem condições de intervir. Mas todos aqueles que estiverem relacionados ao trabalho, sendo feito esse trabalho preventivo, a ideia é que esses atestados se reduzam. Tá? Então, é importante ter isso em mente. Então, é isso. Vamos abrir para a rodada de respostas. Então, pessoal, vamos abrir aqui, então, para a rodada de respostas. Vou verificar aqui no chat. Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação, que tenham sido tranquilizados. E vamos dar uma olhada. Vamos lá. Você prefere que eu me lembre você? Tá aqui, vamos lá. Então, a primeira pergunta aqui é da Natália. Como funcionará o processo de respostas? Vocês nos encaminharão o link e nós mandamos para os colaboradores? Isso mesmo, Natália. A gente vai mandar tanto o link quanto o QR Code. E aí cabe à empresa escolher a melhor forma de divulgar isso para os trabalhadores. Tá? Algumas perguntas são parecidas com perguntas de pesquisas de clima, engajamento. Podemos usar ferramentas de pesquisa de clima para mapear a NR1? Sim, algumas perguntas, elas são, porque justamente o clima organizacional, ele reflete a capacidade que a empresa tem de cuidar ou não da saúde mental do trabalhador. Né? Podem sim ser utilizados, inclusive servem como evidência de ações, não só os questionários, mas as ações, mais importante que isso, né, que a empresa adota caso essas respostas elas venham, digamos assim, insatisfatórias. Né? A próxima pergunta aqui é da Tatiana. O formulário é online? Iremos receber da BMPC as respostas? Não, na verdade a gente não manda as respostas, o que a gente manda é o diagnóstico com relação a essas respostas, né? Elas geram pontuações, vamos dizer assim. Cada resposta ela vai gerar pontuação, com base nessas pontuações a gente vai gerar o diagnóstico e a empresa vai receber, por exemplo, o nível de risco de cada área, de cada setor. Tá? Natália aqui, quando ocorrerá essa pesquisa? Se passa a valer em maio, depois será uma pesquisa anual? Então, inicialmente, a ideia é, terminando essa apresentação, a gente já iniciar o processo de envio dos links para as empresas. Tá? E aí, a partir do momento que um funcionário respondeu, de uma determinada empresa, respondeu a primeira questionário ali, fez a primeira envio de respostas, vamos dizer assim, a gente vai dar um prazo, né? A gente está estudando aí entre uma semana a 15 dias, porque entendemos que se esse funcionário ele teve acesso ao questionário, a empresa já disponibilizou para todos, até para que a gente tenha aí uma data de corte, um período de corte, para poder extrair o relatório e gerar o diagnóstico de análise dos riscos psicossociais. Tá? E com relação à periodicidade, em princípio nós trabalharemos com a periodicidade do PGR, tá? Que é bienal, mas aí, posteriormente, a gente pode analisar outras demandas, outras possibilidades. Tá? Então, pergunta da Tatiana, né, se isso entrará no PGR? Sim, entrará como um anexo ao PGR para as empresas que acabaram de fazer o PGR e para as que o PGR vence após a exigência da norma, ele vai entrar já no documento. Também como anexo, mas já vai receber direto. Por isso que é importante vocês fazerem a divulgação aí do link para que os funcionários o quanto antes respondam. Tá? Numa área com apenas 2 colaboradores, serão abertas as respostas? Não. No momento nenhum as respostas serão abertas, até para proteger
a individualidade dos trabalhadores e até a confidencialidade das informações. O que será disponibilizado, obviamente, como eu disse, é o resultado diagnóstico. Tá? Uma dúvida com o anonimato do questionário. Como será identificada as áreas? Então, esse daí não tem como fugir, tá? A gente vai ter que indicar por setor. Até porque a gente pensou muito bem nessa questão. Se nós fizéssemos um questionário para a empresa toda, você poderia ter um resultado deturpado. Imagina que você tem numa empresa 10 áreas, 9 dessas áreas elas têm uma boa gestão, elas têm ali uma condição psicossocial muito boa, e você tem uma única área dentro da empresa que é problemática nesse aspecto. A resposta das outras 9 vão diluir o problema que você tem nessa uma área, e essa uma área você nunca vai saber que você tem problema. Então, infelizmente, a gente vai ter que fazer essa separação por área, por setor. Tá? Obviamente que se você pegar um setor que só tem um funcionário, você vai saber que a resposta é desse funcionário, mas a gente entende que nesse caso, como o objetivo é dar para a empresa um diagnóstico real e sincero, concreto, para a empresa tomar a decisão e resolver o problema, então o nome do setor precisará ser mencionado no questionário. Tá? Pergunta Maria, enviaremos as evidências para o BNPC ou será encaminhado para o Ministério do Trabalho? Não, as evidências de ações no sentido de tratar os problemas psicossociais que foram levantados deverão ser mantidos arquivados na empresa, para que ela possa apresentar em caso de fiscalização ou utilizar a seu favor em defesa em caso de processo trabalhista. Tá? Mayara, bom dia, uma dúvida. Após o preenchimento do formulário, o plano de ação e proposta será desenvolvido pela BNPC para com a empresa? Isso, a BNPC vai fazer um plano de ação baseado no resultado da análise. Agora, o cumprimento das ações que estão sendo propostas no plano é de responsabilidade total da empresa, da cliente aí que contratou o serviço. E aí, obviamente, algumas dessas ações nós podemos desenvolver mediante aprovação de proposta comercial, e outras a própria empresa internamente tem condições de resolver, tá? E desenvolver. Pergunta aqui da Mayara. A norma será obrigatória à empresa que possui apenas estagiários? Então, as NRs, de maneira geral, né, as normas de segurança e saúde do trabalho, elas são aplicáveis a todos os trabalhadores que atuam em regime CLT, né? Faz parte da norma. Mas há uma inclinação do Ministério do Trabalho no sentido de se estender as ações de segurança e saúde do trabalho para todos os trabalhadores. Então, assim, a empresa, uma sugestão minha, né, é que a empresa tome esse cuidado de tratar das questões psicossociais com todos os trabalhadores, até porque é o tipo de coisa que você tem de evidência lá na frente, tem demanda, você tem comprovação de que foram feitas ações para evitar que isso seja um problema. Pensando até no aspecto prático, social da questão, os estagiários, eles muitas vezes, eles podem ser até, vamos dizer assim, traumatizados. Imagine no início da sua vida profissional lidarem com situações psicológicas desgastantes. Então, assim, é uma boa prática cuidar dessas pessoas também. Tá? Onde consigo o formulário? Na verdade, o formulário você vai visualizar a partir do momento que você acessar o link. Né? Então, acessou o link, estão lá as perguntas. A pergunta da Camila foi essa. A pergunta da Fernanda, essas regulamentações se aplicam a todas as empresas, correto? Desde que tenha colaborador de CLT? Exatamente. Aqui temos várias modalidades de contratação. Sócio, PJ, estagiário, CLT, todos participaram do questionário, certo? Então, nós não faremos distinção a respeito disso, porque o objetivo, assim, não sei se todos conseguiram entender, é garantir para a empresa melhores condições de trabalho. Para que você possa garantir melhores condições de trabalho, você fazer um mapeamento completo é importante. Agora, as normas regulamentadoras se aplicam aos trabalhadores CLT. Tá? Camila, quando receberemos o link para o formulário, a intenção é que até a próxima semana a gente comece já a encaminhar isso para os clientes, tá? Mas é possível que recebam antes. Além do link do formulário, pergunta a Fernanda, né? Vocês
vocês vão entregar relatório apontando os riscos, ou vocês sugerem já um plano de ações, caberá à empresa implementar? Isso, na verdade, feito o formulário, a gente vai gerar o diagnóstico, vocês vão receber o diagnóstico, por exemplo, por setor, os riscos psicossociais, e uma proposta de ações no plano de ação. Pergunta da Denise, quanto e quanto tempo da avaliação dos fatores psicossociais deverá ser feita? É uma pergunta semelhante à anterior, né? A gente pretende fazer isso de acordo com o período de vigência do PGR, que é a cada 2 anos, inicialmente. Da manhã, deixa eu ver. Bom dia, o quê? Da Daniela, tá. Pergunta, né? É a mesma, é verdade. De PJ-CLT. Já respondi essa, exatamente, que tem a ver com os PJ-CLTs. Quem avaliar o questionário. Ok, uma vez mapeado. Já feito. Então, a análise do questionário, na verdade, é uma análise baseada em pontuação, tá certo? Então, de acordo com a resposta, ele vai gerar um score. E aí, gerado esse score, você vai identificar ali qual área, né, dentro daquelas áreas que eu mencionei para vocês, está mal pontuada, vamos dizer assim, ambiente de trabalho, carga de trabalho e pressão, relacionamento e suporte, autonomia e desenvolvimento, saúde e bem-estar. Né? Então, será avaliado pela nossa equipe interna aqui. Mônica, já tem o contrato assinado com a BMPC, com o valor do NR estipulado, o pagamento já tem, as exigências. Ok, então, a BMPC ela não fará cobrança pelo mapeamento, ou seja, envio do questionário, recebimento das informações dos dados, tratamento desses dados e diagnóstico ali das situações críticas. E proposta de plano de ação, tá? Mas poderá cobrar, e aí será mediante proposta comercial, o desenvolvimento das ações. Porque, por exemplo, não sei, acredito que eu não tenha mencionado, existe uma exigência na NR1, que é a análise ergonômica preliminar, né? Isso já faz parte do PGR. Então, essa análise, esse levantamento, esse mapeamento, ele entraria como se fosse um mapeamento preliminar da condição. Pode ser que, dependendo do resultado, ele demande um estudo aprofundado desse tema? Sim, mas isso entrará como ação no plano de ação para que a empresa cumpra ou execute. Entende? Caso a empresa não aprove o envio do questionário, qual o dano? Bom, se a empresa não divulgar o preenchimento do questionário junto aos funcionários, nós entendemos que a empresa não seguirá com a inclusão dos fatores de risco psicossocial no PGR. Em última análise, a empresa estará em desacordo com a legislação, poderá sofrer penalidades em caso de fiscalização do Ministério do Trabalho, né? Da Cibele. Vamos abrir agora o Elvis, que ele quer fazer a pergunta pelo áudio. Pois não, Elvis. Peixoto. Vamos lá. Oi, Ricardo, tudo bem? Obrigado, tá? Parabéns pela Tudo bem, como vai? Bem, também, tá? Eu talvez não ia saber me expressar em texto, fazer a pergunta, tá? Fácil aqui. A empresa que eu trabalho hoje, a Gênios, né? Ela tem mais ou menos 10 programas voltados, conectados com o psicossocial, 10. Perfeito. E nisso a gente consegue também, existe até um sistema digital, mesma coisa que te manda para os funcionários, eles avaliam. Daria para usar essas informações nossas para vocês elaborarem? Porque eu não gostaria de mandar outro link para os funcionários, já que eles passaram por todo esse processo já anteriormente. Claro, claro. Vocês, na verdade, estão um passo à frente aí já, né? Podemos sim. Na verdade, provavelmente você já tem até o diagnóstico aí da situação, né? De pesquisa, de crime e tudo mais. Podemos usar sim. A gente inclui isso no PGE como um anexo. Então, outra pergunta que ia ver, tá? Eu ia listar, né, isso aqui e mandar para vocês analisarem os dados, compilar os dados de cada setor. Outra pergunta o PGR fica de acesso a todos, correto? Sim. Eu tenho medo de mal intencionados, né, que virou febre aqui, infelizmente, em São Paulo, processo referente a assédios, coisas do tipo. Sim, sim. No laudo, a opção do cliente, ele pode escolher assim, risco psicossocial identificado, e não citar qual setor, o quê, só falar que a empresa tomando as medidas?
Então, precisamos ver caso a caso, viu? Porque, na prática, a questão de indicação dos fatores de risco psicossociais entra como qualquer outro fator de risco, né? Do mesmo jeito que eu posso comprometer a empresa indicando a existência de fator de risco psicossocial, por exemplo, eu posso indicar a existência de ruído, ou indicar acima do limite de tolerância, ou indicar a existência de substâncias químicas insalubres, né? Isso faz parte do PGR. Agora, o problema não é você indicar esses fatores de risco, eu entendo. O problema é você não ter a indicação ou evidências de que isso está sob controle. Como nós sabemos bem, não existe risco zero em nada. O problema é o risco fora de controle. Então, eu tenho ali uma determinada situação, ela está sendo tratada assim, assim, assada, risco controlado. É isso que vai fazer toda a diferença. Tá. Beleza, obrigado, cara. Não. Era no chat. Ah, tá. Da Tatiane. Tatiane. Ah, tá. Caso a empresa não aprove. Ah, isso eu respondi, né? Que a empresa não aprova, vai estar em descumprimento com a norma, mas não, só da empresa. Detectado o risco baixo, deverá ser feita alguma plano de ação? Como eu disse, assim, o fato de eu ter lá risco baixo ou risco irrelevante, dependendo da situação, não necessariamente isentará a empresa de ações. Porque muitas vezes as ações serão apenas no sentido de garantir a manutenção dessa condição. Ou seja, legal, ótimo, a empresa está tranquila, não tem problema de fatores de risco psicossociais. Veja, não é que não tem problema de fator de risco. Fator de risco sempre tem. A questão é, está controlado, né? As ações do plano de ação ela pode se resumir a manter as ações que estão sendo desenvolvidas atualmente. Tá? Mas alguma coisa é possível que tenha assim. Aí tem a Rita, né? Qual é a periodicidade de avaliação? Nós falamos. A cada 2 anos, né? Em princípio. Qual seria o prazo final que a empresa tem para apresentar o plano de ação? Bom, o plano de ação, ele segue a vigência do programa, né? O programa ele tem duração de 2 anos, tem vigência de 2 anos. Então, assim, nós indicaremos as ações para serem executadas, ou seja, isso já seria o plano de ação. Agora, espera-se que a empresa execute essas ações dentro do período de vigência do documento, pelo menos. E caso não consiga desenvolver essas ações, ter evidências da justificativa do motivo ou motivos pelos quais não cumpriu, não conseguiu fazer. Né? Ok. Será confidência para a empresa, mas cada funcionário vai se identificar por área. Será permitido somente acesso ao canal? Então, o funcionário ele não vai dar ali nenhuma informação pessoal, ou seja, nós aqui na BPC não temos condições de saber quem foi que respondeu aquele questionário, mas o nome do setor precisará ser dado. É o que eu falei. Para casos em que só tem um funcionário no setor, é evidente para a empresa quem foi que respondeu, mas não haverá divulgação, independente de qualquer coisa. Tá? Caso o nível de adesão para o preenchimento pelo colaborador seja extremamente baixo, o que deverá ser feito? Na prática, nada, porque como é uma amostragem estatística, obviamente, como eu disse, quanto maior o tamanho da amostra, melhor a qualidade do diagnóstico. Agora, não podemos garantir que todos respondam, então não há como garantir 100%. Nós trataremos os dados com base nas pessoas que responderam. Não somos clientes da BPC, qual o custo para que a empresa contrate esse trabalho com vocês? É importante entender que esse trabalho, ele é um trabalho do PGR, tá? Então, ele é uma ação do PGR. O ideal é que a empresa nos procure para elaboração do seu PGR, porque o seu PGR já trará esse trabalho, entende? Vou perguntar da Fernanda. O Elvis já fez a pergunta, né? Maravilha. No exame periódico, a avaliação psicossocial fará parte? Então, na verdade, a exigência do exame psicossocial no exame periódico é uma exigência específica de algumas normas regulamentadoras. Então, dependendo da atividade que a pessoa executa, uma atividade de risco, algumas normas regulamentadoras exigem o exame psicossocial. Obviamente, ali o funcionário será avaliado na sua individualidade. Tá? Mas espera-se que
as respostas que esse funcionário der no seu exame periódico coincidam ou sejam semelhantes ao que ele vai dar no questionário. Então, numa máxima, sim, ele será avaliado também, né? Manteremos o ambulatório médico com o médico, pergunta do Diego, técnico de enfermagem, serviço de fisioterapeuta, cultura na matriz. Nesse caso, os funcionários da filiais apenas utilizam quando viajam a trabalho para São Paulo. É possível inserir esses recursos, evidenciando as ações de bem-estar e qualidade de vida também no PGR das filiais ou apenas da matriz? Essas evidências de ações que a empresa desenvolve no sentido de melhorar as condições do trabalho como um todo, é uma evidência que a empresa vai ter, e nesse caso em específico, vale para a matriz. Ah, mas isso está disponível para os trabalhadores da filiais? Sim, está, mas não são todos os que têm acesso. Minha sugestão é que a empresa, obviamente, não nesse nível de estrutura, mas busque abranger as ações, ou parte dessas ações, ou o que for possível dessas ações, nas suas filiais. Tá? Isso é importante. Sem, obviamente, deixar de disponibilizar isso para aqueles que vêm da filial para a matriz. Aí... Ricardo, são as 47 unidades. Perfeito. O questionário... Ah, não, faltou da Thaís, desculpa. A NR1 sugere as perguntas? Não, a NR1 ela não sugere perguntas, tá? Ela não traz nada de objetividade nesse sentido. Da CTC, somos 47 unidades. Então, no questionário... Embaixo ele perguntou se a gente enviará 47 links. Isso, na verdade, assim, o link, ele será um só, tá? Essas respostas, elas irão para uma planilha única. E aí, nós faremos os devidos filtros para tratar individualmente as unidades. Porque entre as respostas que serão dadas no questionário a unidade que a pessoa está, ou filial, e o setor. Então, não é só o setor, tá? Isso é importante. Qual a metodologia de classificação de risco que vocês irão utilizar? Podem passar alguma metodologia conhecida de mercado? Na verdade, a gente utiliza protocolos da área de avaliação de clima e psicologia, né? Então, existem alguns, como o protocolo de Toronto, existem outros. A gente entendeu que não existe um que vai atender a todas as empresas, então a gente fez meio que uma mescla para poder atender a maior parte dos nossos clientes. Tá? Gostaria de saber se algum profissional psicólogo, psiquiatra estará envolvido nessa análise de dados e geração do plano de ação. Sim, nós temos profissional da área de psicologia no quadro da BPC, certo? Então, haverá participação. Mais no que diz respeito ao plano de ação, tá? Mais no que diz respeito à parte de ações. Inclusive, entre as ações, como eu disse, essa como é uma análise preliminar, entre as ações poderá haver a necessidade de uma análise mais aprofundada. E aí, nessa análise aprofundada, fatalmente precisará entrar profissionais da área de psicologia. Tá? Entendemos o anonimato, mas me preocupa as áreas que possuem apenas uma ou duas pessoas. Deixará de ser anonimato. Então, a gente até pensou em estudar a possibilidade de áreas menores, nós fazemos agrupamentos, mas isso ainda está em análise, tá? Isso não é uma certeza, mas é uma possibilidade. O mapeamento de risco psicossocial do PGR não poderá virar uma prova contra a empresa em reclamatório trabalhista? Qual a recomendações única que está nessa técnica? Então, é o que eu comentei com o Elvis, né? O problema não é você mapear uma situação de risco psicossocial. O problema é você não tratar o resultado, caso esse resultado venha desfavorável. E aí é o que eu disse, isso não é só para risco psicossocial, isso vale para todos os agentes nocivos.
Se eu identifiquei na minha empresa exposição ao ruído acima do limite de tolerância e eu não desenvolvi ali nenhuma ação para proteger esse trabalhador, amanhã ou depois o trabalhador adquire aí ou processa a empresa por uma perda auditiva, o problema não está no fato de eu ter identificado o ruído aí acima do limite. O problema está no fato de eu não ter desenvolvido ações para proteger adequadamente esse trabalhador. Então, é muito importante que a empresa, ao receber o diagnóstico, ao receber a sugestão de plano de ação, ela começar a desenvolver ações, ou seja, gerar evidência, gerar documentação, gerar ações para comprovar que ela está tratando isso. Tá? Daí, como você mencionou, pode ser que nem todos respondam, você consegue fazer uma análise dependendo da quantidade de formulários enviados, por exemplo, digamos que estamos com 45, somente 15 responderam. Isso dá para fazer, dá para a gente saber, considerando o quantitativo de funcionários da empresa, quantos responderam. Isso entrará na estatística, para que a gente possa fazer um mapeamento adequado. 15 de 45, vai estar lá quantos por cento responderam, isso a gente consegue mapear. Né? Qual o percentual de risco? A pergunta da Aldeni, né? Varia de 1 a 5, por exemplo. Então, essa gradação de risco, ela tem lá 5 níveis, irrelevantes, baixo, médio, alto ou altíssimo. E aí vai depender da pontuação que o questionário ele trouxer. Se não concordarmos com as respostas, porque entendemos que pode comprometer a justiça do trabalho, carga horária, somos obrigados a incluir no PGR? Então, a empresa ela vai receber esse diagnóstico. A forma como ela irá tratar essa questão, por isso que ele entra como um anexo ao PGR, né? Porque o anexo você tem como tratar isso da forma como achar melhor, mas aí é uma decisão da empresa, cabe à empresa o que ela vai fazer, se ela vai desenvolver ações para tratar essas questões, ou, por exemplo, ela pode entender que, olha, essas respostas elas não refletem a realidade, nós vamos fazer aqui um trabalho interno para tentar entender o que está acontecendo, e aí vamos fazer de novo. Pode acontecer, mas aí a gente tem que tratar isso comercialmente, tá? O colaborador não poderia ter acesso com o CPF para não correr o risco do mesmo colaborador responder mais de uma vez? É um outro ponto que a gente também pensou, tá certo? É um dos critérios de garantia de que ele será respondido apenas uma única vez era o cadastro pelo e-mail, só que nós não conseguimos seguir em frente com isso por conta da confidencialidade. E o mesmo aconteceria se nós colocássemos o CPF, então ele é anônimo mesmo. Pode acontecer de o mesmo funcionário responder 2 vezes? Pode. Mas entendemos que isso será diluído na amostragem, né? E é uma forma que a gente tem de talvez chegar num resultado estatisticamente confiável. Ações de bem-estar que a empresa, pergunta da Vanessa, ações de bem-estar que a empresa realiza, carga horária acima de 40 horas, são consideradas ações? Sim, são consideradas. É importante você ter evidência disso, tá? Lista de presença, fotos até mesmo desses eventos ocorrendo, coisa do tipo. Tá? A Leila tinha levantado a mão, não sei se ela abriu áudio ou não. Leila, deixa eu ver. A Alessandra, na verdade, levantou a mão. Não, mas a Leila... Eu também... Tá. Oi, tudo bem? Prazer. Eu sou irmã do Elvis. Oi, tudo bem? É um prazer. Tudo bem. Prazer, ele esqueceu a minha. Elvis é um amigão. Então, eu sou psicanalista e eu estou trabalhando com o Sindicato dos Químicos numa apresentação para assédio moral, para levar para a CIPAT. E aí eu vi também, acabei linkando a NR1 porque aconteceu tudo ao mesmo tempo, né? E a minha pergunta é assim, quando vocês disponibilizarem esse plano, vocês vão disponibilizar o diagnóstico e vão ter as ações. Que exemplos de ações você tem algum exemplo de uma ação, por exemplo, aparece lá que a área está com problema, está com uma saúde mental caótica, que tipo de ação pode vir? Sim, vai depender da área que
for, vamos dizer assim, a área de estudo que foi identificado o problema, mas, de uma forma objetiva. Isso. As ações, elas podem envolver treinamento e capacitação das lideranças, tá? A forma de como lidar com seus liderados, um pouco sobre empatia, um pouco sobre... e aí entra na questão de engenharia de produção, vamos dizer assim. Processos, né? Isso, organização de processos, métodos. Porque, às vezes, o estresse ele é gerado porque as pessoas não trabalham com regras claras, né? Então, a partir do momento que as regras elas são claras, os objetivos eles são muito bem definidos, os feedbacks eles são constantes, as pessoas trabalham com muito mais segurança. E pode envolver também treinamento das equipes. Muitas vezes as pessoas se estressam porque elas não têm segurança na execução da atividade e muitas vezes essa insegurança vem por falta de orientação. É muito comum nós acharmos que é tudo pressuposto, do tipo assim, poxa, mas como que a pessoa não sabia disso? Muitas vezes esses treinamentos, elas são no sentido de que existem coisas que, embora possa parecer óbvia, não são óbvias, ou seja, o óbvio não é universal. Então, muitas das ações podem estar voltadas a treinamento. Outras das ações podem estar relacionadas à mudança de métodos e processos. E o mais importante de tudo, contar com a participação dos trabalhadores. Porque, às vezes, o próprio trabalhador, ele entende que aquele trabalho, da forma como está sendo feito, ele está causando problema. E aí o problema é o estresse, o aborrecimento. A partir do momento que eles começam a ser ouvidos, e, obviamente, essas ações elas acabam ou sendo modificadas ou sendo justificado por que é feito dessa forma, a percepção sobre os problemas muda. Tudo, né? Sim. Perfeito, obrigada. Por nada. Mais alguma, Sibeli? Em caso haja risco, como trataremos a segurança que pode ser da empresa e não um problema familiar? Essa pergunta é muito boa, Sibeli, muito boa mesmo. Porque, como eu disse na apresentação, o ser humano ele é um ser complexo e os problemas do ser humano não se resumem ao trabalho, de forma alguma. O trabalho ele é uma parte do ser humano. E o que vai ajudar a empresa a comprovar ou aprovar que o problema desencadeado do ponto de vista psicossocial tem a ver com a vida fora da empresa, da pessoa e não com o trabalho? Aí a gente vai recorrer à estatística. Tá? Se, na nossa análise estatística, nós detectarmos que a maior parte dos trabalhadores daquela empresa não desenvolve ou não apresenta queixas psicossociais, e, obviamente, há ali uma situação específica, a gente vai tentar trabalhar ou entender essa especificidade. Muito provavelmente ela não tem a ver com o trabalho, senão você concorda que você teria um percentual muito maior? Então, não tem outra forma da gente tratar isso aí, senão pela estatística. Né? E é importante entender também o seguinte, as pessoas são diferentes. Como eu disse, uma mesma situação estressante, ela pode ser desafiadora e motivadora para uma pessoa e para outra ser o que vai causar a ela ou desencadear nela um problema relacionado ao fator de risco psicossocial. Seria possível enviar essas informações por e-mail? Se fica mais fácil. Então, explica para ela que a gente vai gravar. Isso é importante. Na verdade, essa apresentação que eu estou fazendo aqui, ela será gravada, tá? E será disponibilizado o link aí para vocês no YouTube. Cadê? Haverá quantidade mínima de colaboradores por área para mapeamento? Não, a quantidade, como eu disse, a gente vai estabelecer um prazo para a resposta ao questionário, e aí, dentro daquele prazo, quem respondeu vai entrar no diagnóstico. Tá? Flávio, Ricardo, este questionário
possui quantas perguntas? Vocês têm o link para os colaboradores preencher direto no computador? Sim, esse questionário, eu estou com ele aqui, não sei a quantidade exata de perguntas, mas deixa eu só ver aqui. São 20, sendo que a última é uma questão dissertativa, né, que é de sugestão e opinião. E o link, ele vai ser disponibilizado, pode preencher direto pelo computador ou pelo celular, viu? É bem tranquilo, viu? A Mônica, depois do mapeamento, a empresa tem quanto tempo a MPC terá para disponibilizar o PGR adequado? Na verdade, a gente não vai disponibilizar o PGR adequado, a gente vai disponibilizar o anexo ao PGR, tá? E aí esse anexo, ele compreende os fatores de risco psicossociais do setor, ou seja, o resultado diagnóstico e o plano de ação. E aí vai ser assim, a gente ainda não tem o time exato, né? A gente vai primeiro começar a receber essas respostas e aí a gente vai entender melhor aí qual que é o fluxo e qual é o SLA para cada demanda, tá? Mas eu entendo que isso não deverá demorar muito, porque como vai ser feito via planilha automatizada, eu acredito que não vai levar muito tempo, mas a gente vai mantendo informado. Uma vez indicado no PGR o risco médio, porém feitas as ações, os colaboradores daquela área terão estabilidade? Não, não existe previsão legal para estabilidade nenhuma, viu, em termos de emprego. Esse questionário enviado através do link terá uma introdução objetiva? Sim, nós trazemos ali uma introdução. Na introdução a gente menciona a questão da confidencialidade, a gente traz as instruções para preenchimento. Tá? Michele, minha empresa está em processo de fechamento com data em julho. No momento estão certos de PJ. A obrigatoriedade se aplicará para nós? Bom, vocês vão fechar em julho, né? Se tiver um CLT, pelo que eu estou vendo lá tem um CLT, vai valer pelo menos para um mês, né? Daniela, a empresa pode ver o questionário antes de enviar aos colaboradores? Olha, a empresa vai receber um link, tá? A partir do momento que você clica no link, você tem acesso ao questionário. Então, você pode ver as questões que estão ali. Gostaria de sugerir, se possível, uma análise quanto ao questionário, link, conceito da nossa área de Libera o áudio dela, ela quer falar. Ah, tá. É a Alessandra, né? Isso. Ô, Alessandra, tudo bem? Como vai? A Alessandra está aí? Alessandra? Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Como vai? Tudo bem, tudo bom. Eu coloquei mais uma vez esse cenário, Ricardo, porque assim, eu entendo ainda como um fato muito sensível, né? Sim. Colocar duas situações, né? Eu entendo que ele poderia ser confidencial para a empresa, e eu acho que tem que ser sim, para que os funcionários se sintam à vontade, né, de manifestarem qualquer atribuição que acharem necessário. Sim. Mas eu me preocupo um pouco, tá? Sendo que se nós tivéssemos uma condição vinculada a psicólogo ou a todo o grupo de medicina da BMPC, eu acho que poderia ser confidencial, mas assim, a duplicidade na questão do questionário eu me preocupo até pelo conceito que nós temos lá na Canon, tá? Por quê? Toda essa situação, ela pode ter dois cenários. Um funcionário que queira colocar sempre, de repente, um negativo, né? E pode acontecer, sim. E, de repente, o funcionário, para quebrar o negativo, colocar o positivo. Falar assim, será que eu respondi? Será que foi salvo? Será que eu enviei efetivamente? Então, eu tenho essa preocupação um pouco com o conceito da nossa empresa quanto à questão da validação do meu departamento de TI, tá? Então, eu queria ver alguma forma ou de melhoria, ou algum conceito que continue confidencial com a BMPC, e não tem problema, isso daí para nós é uma prática, mas a duplicidade, porque imaginando assim, olha, sei lá, o meu departamento libera um e-mail falando assim, amanhã é o último dia para você preencher o questionário da BMPC, e aí a pessoa, eu estou falando porque isso já acontece, nós temos
bloqueio, tanto na pesquisa de clima, em votação de PLR, em algumas situações nós temos a evidência que às vezes o funcionário tenta votar 2 vezes por esquecimento, e eu não coloco essa situação como negativa, mas o nosso sistema ele tem um bloqueio e um conceito dentro da área de TI. E aí, aproveitando também um pouquinho a pergunta do Elvis, que comentou a questão da pesquisa de clima, se ela pode ser validada, uma vez que a pesquisa de clima, ela tem um conceito da empresa, né, a qual você vinculou como fornecedor, o RH, ele pode, ou, né, assim, alguns ajustes pequenos nas perguntas, né, no tipo de questionário. O Ministério vai entender isso daí como positivo, uma vez que eu tenho também ações dentro da pesquisa de clima, algumas ações, assim, no que deu, de repente, não tão satisfatório, a ação que a empresa atuar, ele vai entender como conceito positivo? Então, são 2 perguntas, tá? Uma de TI, que eu acho um pouquinho sensível e me preocupa um pouco, e a questão da pesquisa de clima, se eu posso efetivamente atuar, já é o 3º ou 4º ano que a Canon faz pesquisa de clima, né? E eles têm algumas grades específicas, né? Que eles colocam líderes, colocam parte da empresa e vão destacando se realmente é aceito na questão de atender a legislação. Tá? Obrigada. Legal. Obrigado pela pergunta aí, Alessandra. O que acontece? Com relação à possibilidade de resposta em duplicidade, nós até entendemos que não seja um problema. E eu vou te dizer por quê. Como eu comentei, uma mesma pessoa, ela pode estar numa condição diferente em dias diferentes, né? Ou seja, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de bem-estar, do ponto de vista de franqueza na resposta ao questionário. Então, se a pessoa eventualmente, por exemplo, respondeu o questionário no dia e depois respondeu no último dia de entrega e tudo mais, ele vai entrar para análise do mesmo jeito. E isso, para nós, não é um problema, por quê? Porque, como eu disse, a gente vai trabalhar com estatística. Tá? A gente vai trabalhar com a maioria das respostas, vamos dizer assim. A pontuação vai considerar o fato estatístico. E em situações como essa, elas se diluem numa análise mais abrangente. E se eventualmente, por exemplo, o funcionário respondeu 2 questionários totalmente divergentes, considerando a estatística, isso vai ser diluído. Não vemos problema. Mas nada impede, por exemplo, da sua área de TI entrar em contato conosco e, por exemplo, vocês aí internamente criarem algum mecanismo de TI que impossibilite que o questionário seja respondido 2 vezes, por exemplo, na mesma máquina, né? Então, caso haja essa possibilidade, pode ser feito sem problema nenhum. Com relação à segunda pergunta, que tem a ver mais aí com a questão das práticas internas da empresa, no sentido de avaliação de clima, pode ser utilizado como evidência para o Ministério do Trabalho de ações que a empresa está desenvolvendo, ou a empresa desenvolve, no sentido de monitorar a condição psicossocial dos trabalhadores. Agora, o mais importante, isso é importante que fique claro, não é o monitoramento, não é o mapeamento. São as ações que são desencadeadas após a realização desse monitoramento. Porque, veja, pensa comigo, eu posso muito bem aplicar questionários de avaliação de clima na minha empresa, ter diagnósticos sobre determinadas situações, esses diagnósticos me apontar sérios problemas internos relacionados a fatores de risco psicossociais, e eu simplesmente engavetar isso aí. Ou seja, não vai cumprir a finalidade. Então, o que o Ministério do Trabalho quer é que a empresa comprove ações no sentido de melhorar as condições do meio de trabalho e, melhor ainda, evidência posterior à implementação dessas ações de que elas surtiram efeito. Por quê? Do mesmo jeito, não adianta eu só monitorar, também não adianta eu só monitorar, fazer ações e achar que resolveu, né? Então, é um ciclo, né? É o famoso PDCA, né? Melhoria contínua. Eu monitoro, tenho diagnóstico,
trato os pontos sensíveis, os pontos que me criaram problema, e aí eu volto para onde? Para o monitoramento, para eu ver se as ações surtiram efeito. Agora, como eu disse, se a empresa identificou ali um problema crítico relacionado a fatores psicossociais, fatalmente ela vai ter que voltar para o monitoramento. Por isso que essas ações, elas são tratadas comercialmente à parte, porque entendo que uma empresa que tenha muitos problemas com relação a isso, o plano de ação ele terá que ser desenrolado e voltar para o monitoramento. Não sei se eu consegui explicar isso de uma maneira clara. Não, ok. Tá bom, obrigada, Ricardo. Por nada. Citei, Ricardo, podemos usar os dados da nossa pesquisa? Bom, eu já respondi, né? Acredito que seja semelhante ao anterior. Alice, esse questionário também deve ser aplicado a equipes terceirizadas, estagiários. Então, em princípio, a gente vai tratar os funcionários da empresa, mas nada impede. Depende da abrangência que a empresa queira dar a isso. Obviamente que quanto mais trabalhadores participarem, melhor é para a empresa. Aí o Elvis colocou, né, no questionário enviado, vai ter o campo para o funcionário escrever, ou só respostas prontas. São 20 questões no total, 19 são respostas prontas, múltipla escolha. Tá? É só clicar no botão. Somente a última, que é no sentido de coletar ali com o funcionário algum tipo de sugestão ou algum comentário pessoal que ele queira fazer, é que vai ter a possibilidade dele escrever. Tá? Ricardo, se for em duplicidade, eu entendi que vocês vão reduzir da análise. Vocês conseguem saber? Não, então, justamente, não temos como saber o que é duplicidade. O que eu comentei é que a resposta ela será diluída todas as demais feitas pela empresa. Está agradecendo, por nada. Já concordo com a Alessandra, que vai ter nível de confirmação do questionário. Assim, ao responder o questionário, o funcionário ele recebe uma notificação ali na hora, em tempo real, de que foi respondido e que foi enviado. Tá? Isso daí, com relação a isso, não há o que se preocupar. Leila, muito obrigado. Por nada, Leila. Pergunta. Entendi que a apresentação será gravada, porém enviarão algum e-mail para a empresa informando todos os dados, início da vigência. A gente pode mandar. Sim, se daí ele pode preparar sim, viu, Sibeli? Pode ficar tranquilo. Acho que é isso, né, pessoal? Tá bom. Não tendo mais dúvidas, mais uma vez eu agradeço, viu? Eu agradeço bastante aí a participação de vocês. Estamos sempre à disposição para ajudar, contem conosco, tá? A qualquer momento, todos têm o contato aí da BPC. E um excelente dia aí para todo mundo, viu? Muito obrigado.